Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, o nosso encontro aí dentro do curso de Processo de Fabricação 2, né? Falando dessa parte de usinagem não, perdão, de soldagem, já comecei bem, né? Então, continuando nessa parte de soldagem, então nós falamos lá da classificação, soldagem MIG, oxigás, soldagem com eletrodo revestido, e agora falando de soldagem MIG-MAG. Então, continuando na questão das, como nós já entramos na soldagem arco elétrico, aquelas preocupações com a radiação é muito importante nessa questão de, de claridade, né? Radiação, proteção, inclusive até aqui na imagem conseguimos ver aqui, ó, protegido todo o corpo coberto, não tem nenhuma área exposta à radiação. Então, é muito importante essa questão da utilização do EPI aqui na solda, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação que fica mais fácil de enxergar aqui no... Ó, pessoal, então, soldagem MIG-MAG. O que é a soldagem MIG-MAG? MIG e MAG. O que significa isso? MIG, metal inerte gás. Principal representante, o argônio. Então, o que nós temos? É uma soldagem com proteção gasosa. Então, é uma soldagem com proteção gasosa e com eletrodo consumível. Então, eu tenho uma soldagem a arco elétrico, cuja proteção é feita por um gás, e esse gás pode ser utilizado gás inerte, e principal representante seria o argônio, e gás ativo, que nós vamos explicar essa questão do gás ativo, que é o principal representante do CO2. Só que na prática, muitas das vezes, no caso de soldagem MIG-MAG, para ter um melhor custo-benefício, utiliza-se uma mistura de gases, o chamado gás mistura. Então tem, se não me engano, um dos mais populares é 75% de argônio e 25% de CO2, certo? Então é uma mistura de gases para conseguir uma certa mescla ali e ter um custo-benefício melhor na soldagem. Por isso que muitas das vezes é chamada de soldagem MIG-MAG. Então, se é MIG ou se é MAG, depende do gás. E muitas das vezes, quando é mistura, já chama-se soldagem MIG-MAG. Ou o pessoal abrevia, fala soldagem MIG, mas quando você vai ver, é gás mistura que está sendo utilizado. É muito utilizado também na soldagem de alumínio e aços inoxidáveis. Tá? Então, tem algumas aplicações, muitas coisas industriais também, porque o ajuste da soldagem MIG-MAG tem muita coisa que tem que ser bem ajustado. Se for feito manual, pode dar variação na solda. Então, tem muita solda que é automatizada nesse sentido. Tá? Então, o que eu tenho? A soldagem MIG-MAG, ela foi desenvolvida a partir, por exemplo, para microarame e depois também analisado para macroarame, ou também chamado de arame tubular, que é onde eu tenho uma exceção dentro da soldagem MIG-MAG, que o MIG-MAG seria soldagem com gás. No caso do arame tubular, onde eu tenho diâmetro de até de 4 milímetros, eu tenho dentro do recheio do tubo, por isso o nome é arame tubular, ele tem fluxo de soldagem. Então, e no caso, te dá a possibilidade, por causa da presença do fluxo de soldagem, te dá a possibilidade de soldagem sem gás. Mas eu coloquei até 3 asteriscos aqui para falar. Essa soldagem sem gás vai perder bastante qualidade, porque ela vai depender da proteção do arco elétrico somente do fluxo de soldagem que está dentro do arame tubular. Então, ele não vai ter a mesma eficiência em proteger, por exemplo, do eletrodo revestido. Então, tem muita gente que reclama de fazer uma soldagem MIG sem gás,
e que seria com arame tubular, e não está conseguindo muita qualidade. Aí vai falar, nossa, mas está como se fosse eletrodo revestido. É mais tranquila a máquina, o material, é mais tranquilo por eletrodo revestido. Então, geralmente o pessoal ou vai para MIG de verdade, né, que digamos assim, que seria com a proteção gasosa, sem ser arame tubular, ou vai geralmente para o eletrodo revestido. Mas tem essa aplicação, existe essa possibilidade. Tanto usar arame tubular com gás de proteção, como a soldagem sem gás, que é o fluxo, a queima do fluxo de soldagem, que vai permitir a proteção da solda, certo? Então, eu tenho essas situações. Uma das mais utilizadas é a questão do microarame, até 1,2 milímetros. Para quê? Justamente para soldagem de materiais de menor espessura. Por quê? Porque já deve ter percebido ou já visto um serralheiro vai arrumar uma cadeira, um tubo de espessura mais fina, um metalon, às vezes, de espessura mais fina, e quando você tenta fazer a solda naquele material, muitas das vezes ocorre de furar. Por quê? Porque, às vezes, quando utilizou o eletrodo geralmente tem espessuras da ordem de 2,5 mm, que é uma medida comum de eletrodo revestido, a partir, geralmente, de 2,5. Então, aí, para uma parede de espessura de 1 milímetro, seria muito, a espessura o diâmetro do eletrodo seria muito grossa para uma aplicação, para uma chapa, soldar uma chapa de uma espessura muito fina. Então, aí não consegue ter um desenrolar adequado do processo de soldagem. Por isso que aí entra o caso da MIG. Eu vou conseguir ter um eletrodo com o diâmetro, por exemplo, de 0,8 milímetros, para conseguir fazer um cordão de solda muito bom ali. Tá? Então, tem essas aplicações da MIG-MAG. O bocal, como que funciona? Então, é diferente. No caso do eletrodo revestido, nós tínhamos o eletrodo aqui, já com revestimento, que realizava a proteção na abertura do arco elétrico. Nesse caso agora, o que acontece? Eu não tenho que encostar eletrodo para abrir arco elétrico, porque eu vou ter um gatilho na minha tocha, eu vou mostrar na parte de equipamentos, eu vou mostrar imagens. Você tem na tocha, no caso, como se fosse aqui, ó, o operador, aqui nessa tocha que ele está segurando, tem o gatilho, um botão que você aperta, para quê? Para iniciar o processo de soldagem. Por quê? Porque o objeto principal nosso aqui no estudo dos processos de soldagem é saber como que ocorre essa soldagem do ponto de vista da região mais importante durante a solda, que é a poça de fusão. Como que ocorre? Então, eu tenho aqui o bocal, aqui, ó, essa tocha, eu estou olhando lá na ponta do bocal. Então, o que eu tenho ali? Tenho aqui o bocal. Dentro desse bocal vem o arame consumível, então é o eletrodo consumível, assim como lá no eletrodo revestido, ele vai ser consumido pelo arco elétrico durante o processo de soldagem. Então eu tenho o bocal, tenho o bico de contato, onde o arame entra em contato para poder fechar o circuito de energia, né? Assim como lá no eletrodo revestido eu tenho uma peça, uma parte, uma garra que vai aterrar aqui na peça e fechar o circuito para poder circular o arco elétrico, né? Fluir a corrente elétrica. O arame vem internamente e por dentro também dessa tocha eu tenho o gás de proteção, a proteção gasosa, que ela flui aqui por dentro da tocha. Então, eu tenho um caminho que vem o arame e uma outra região da tocha por onde vai originar o gás de proteção. Então, esse gás vai proteger o meu arco elétrico, que está aqui dentro. Esse arco elétrico vai gerar a fusão do arame, do eletrodo consumível, certo? E ele vem depositando o metal de adição desse eletrodo consumível, do arame, na minha poça de fusão, que está aqui no meu metal de base, certo? Metal de solda, metal de base, a poça de fusão.
Ah, professor, mas ele vai consumir, o que que vai acontecer? Mas ele vai entrar aqui, vai perder. Não. No caso da soldagem MIG-MAG, ele não é uma vareta, assim como no eletrodo revestido. É um arame, como geralmente os arames, vem em rolo. Esse rolo é montado um carretel na máquina. Então, a máquina tem um sistema que puxa e vai jogando esse arame. Mas com que velocidade? É ajustada essa velocidade no equipamento de acordo com as condições de soldagem. Se eu vou soldar determinado material numa determinada espessura usando aquele tipo de arame, eu vou ter algumas recomendações de velocidade de arame, de corrente elétrica, ajuste elétrico da máquina, né? Se eu vou abrir, se quando eu apertar o gatilho, primeiro libera o gás de proteção e depois o arame começa a abrir arco elétrico e o arame vai avançando. Então, o ajuste da máquina de velocidade de alimentação do arame tem que ser ajustado de acordo com as condições. O tipo de arco elétrico que eu vou abrir, se é mais forte, vai consumir mais rápido. Então, a velocidade do arame tem que ser maior. Como que eu vou observar isso? Na prática, também você vai perceber que ou o arame está encostando, indo muito rápido, indo mais rápido do que o arame é consumido pelo arco elétrico, aí você vai ter que diminuir a velocidade do arame. Ou ele vai consumir e o arco elétrico vai aumentar a ponto que o arco elétrico é interrompido. Opa, está consumindo mais rápido do que a velocidade do arame, então eu vou ter que fazer o ajuste. Mas eu tenho algumas orientações quando a gente vê material sobre soldagem MIG, orientação de catálogo de fabricante de eletrodo, orientando, dando algumas linhas base para você ter um parâmetro inicial de regulagem e depois poder fazer alguns ajustes finos, certo? Então você vai ter o ajuste mais preciso posteriormente. Inclusive, uma dica que eu falo para o pessoal aqui por exemplo, eu gosto muito de solda, mas o curso nosso a gente aprende sobre a soldagem e eu quero aprender a soldar para aprofundar, para fazer depois um curso de inspetor de solda, para ver vagas de concurso na área de inspetor de solda, ou trabalhar numa empresa que tem regiões do Brasil que é muito bem valorizado, um técnico em mecânica com especialização em solda, com capacitação para inspeção de solda, qualidade de solda e tudo mais. Então, com o curso técnico, depois você fazendo cursos práticos ou nessas áreas, é como se você estivesse fazendo uma especialização dentro do seu curso técnico. Então, por exemplo, uma vaga que, se não me engano, acho que eu vi foi na Petrobras, que teve lá concurso para técnico em mecânica na área de soldagem. Então, provavelmente, um curso a mais, experiência na área, tudo isso iria contar. Tanto experiência, ter conhecimento teórico do processo de soldagem, quanto o conhecimento prático também do processo de soldagem. E prático não quer dizer, por exemplo, 30 anos mexendo só com um metalon, por exemplo, em serralheria, porque ali você tem uma condição de soldagem, às vezes um tipo de solda. Então, conhecimento na questão que você planeja, por exemplo, fazendo diversos tipos de solda em diversos tipos de materiais, em diversos tipos de espessura. Usar esse conhecimento mais amplo, tá? Para ajuste de máquina, planejamento de procedimento de soldagem, qual procedimento, o que eu faço que vai diminuir a penetração e qualidade da minha solda, né? Dentro dessa teoria que a gente tem de soldagem, tá? Então, essa questão da soldagem MIG aí vai entrando nesse quesito, porque envolve muita base de conhecimento para você fazer um ajuste adequado, legal ali da máquina. Né? Saber o arame que eu vou utilizar, o bocal, e a quantidade de regulagem de velocidade de arame, vazão de gás, corrente elétrica. Então, tudo isso daí vai contribuir, certo? Então, isso é o processo de soldagem MIG-MAG. O bocal, proteção gasosa, arame consumível, que é o eletrodo, vindo por dentro, e abrindo o arco elétrico,
e sincronizado a velocidade do arame e o consumo desse arame na região de soldagem. Temos aqui, ó, exemplo do equipamento de soldagem MIG-MAG. Eu tenho a tocha aqui, né, a ponta, a região que nós acabamos de falar, que vem o arame aqui, que está em vermelho pelo centro, o gás de proteção aqui por fora. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos um carretel do arame, 2 eletrodo, no caso, quando o arame sai do carretel, ele vai virar o eletrodo, por onde vai conduzir o arco elétrico lá na ponta da tocha. 3 roletes de tração, que é onde vai puxar o arame do carretel e mandar para dentro da tocha. Então, tomar cuidado aí, porque quando você mexe a tocha, tem um arame internamente ali. 4, guia do arame, então ele vem guiando aqui por dentro do cabo. 5, conjunto de mangueiras, porque vai passar o arame e os gases, né? Olha que vem aqui a ligação do gás aqui do cilindro. Ele vem aqui por dentro. Então tem 5, conjunto de mangueiras. 6, pistola de soldagem, também chamado de tocha. Apesar de tocha estar relacionado com queima, muitas das vezes tem um arco elétrico ali, e o pessoal chama de tocha, por quê? Porque ele tem, muitas das vezes, um aspecto de um maçarico, mas, na verdade, não estou queimando gases. Então, você pode ouvir falar o termo tocha ou pistola de soldagem, tá? 7, aí eu começo na região de soldagem. Bico de contato, onde o arame vai estar em contato aqui para transmitir o arco elétrico. 8, gás de proteção que vem por fora. 9, bocal que restringe esse gás, orienta esse gás de proteção para ele ser jogado na região onde precisa, ali no arco elétrico, proteger o arco elétrico. 10, o próprio arco elétrico que está aqui. As gotículas, então, dentro do arco elétrico, está até mostrando aí as gotículas de metal líquido, certo? Então, depois, 11 aqui, poça de fusão, que é um ponto de extrema importância você observar o que você está realizando, a sua técnica na poça de fusão. E 12 aqui é a fonte de energia elétrica, ok? Então, eu tenho esses componentes que compõem o equipamento de soldagem MIG-MAG. O gás, que vem encaminhado para a tocha ou para a pistola aqui, o arame, então junto o gás e o arame, a energia elétrica, pronto, fechei esse circuito aqui, ó, coloquei negativo, positivo do outro lado. Então, montei uma configuração, tá? de corrente, no caso, corrente contínua. Por quê? Por que corrente contínua? Porque eu tenho aqui representado o menos e o mais. Então, quer dizer que eu estou tratando com uma corrente contínua. Ok? Depois, vamos falar o quê? Agora que eu mostrei como que é realizada a soldagem MIG-MAG, como que o material desse arame é transferido para o metal de base. Então, tem lá 4 tipos de transferência de material na soldagem MIG-MAG. Depois eu até queria ver com uma questão que eu senti até falta de trocar uma ideia também do Cineide. Se alguém tiver o contato aí, pedir para ele me procurar, mandar e-mail, alguma coisa lá, para poder falar com ele também. Senti falta dele aí participando nas aulas. Então eu tenho arame, agora o arame, o eletrodo consumível, eu tenho 4 tipos de transferência de material na soldagem MIG-MAG. Eu tenho a transferência globular, que ela é o quê? Ela geralmente é utilizada na situação de MAG, com macroarame e arame tubular. Por que que, no caso, macroarame? Vocês vão ver, porque eu tenho gotas de grandes dimensões e baixas velocidades. Então, eu vou ter um diâmetro maior de arame. Eu não vou estar usando um arame fininho, o chamado microarame. Vou estar usando um arame maior. Consequentemente, eu vou precisar de altas correntes e arcos longos. Por quê? Porque aí eu vou ter gotas grandes, porque eu vou ter glóbulos
daí vem o nome, eu vou ter glóbulos de metal fundido sendo depositado na superfície, na região de soldagem. Então, essa transmissão, essa transferência de material do tipo globular está mais relacionada com o macroarame, arame tubular, eu tenho dimensões maiores, maior quantidade de material, e, consequentemente, associada a altas correntes. Então, essa circunstância vai me gerar os glóbulos, gotas maiores, né, de metal derretido aqui do arame para ser depositado na superfície. Então, essa circunstância que nos dá a transferência do tipo globular. Perdão, pessoal. Então, alta corrente, uma situação de alta corrente e arcos longos. Eu preciso de energia, mais energia aqui para poder ter essa situação do globular. Então, só que é alta energia no macroarame. Então, observando porque tem a ver com o material utilizado. Então, aqui eu tenho, olha que interessante, um exemplo em câmera lenta, igual eu comentei com vocês. É muito legal ver isso daí, ó. Vamos ver o vídeo. Olha a solda MIG-MAG ocorrendo. Então, eu tenho a transferência aqui acontecendo. Olha lá, os glóbulos, então saem as gotas. O metal, olha lá, ele é derretido, fundido ali no eletrodo. Ele vai sendo derretido até essa gota, esse glóbulo, se destacar e for ser depositado em quem? Aqui na poça de fusão, aqui embaixo. Olha que legal essa poça de fusão aqui, ó. Parece que é uma água ali. Não, é metal derretido. Por exemplo, um arame de aço, isso aqui é aço fundido. É a poça de fusão, a parte mais importante da soldagem. É o ponto-chave para você ver como está indo sua solda, é você enxergar a sua deposição na poça de fusão. E aqui você consegue enxergar o arame avançando em câmera lenta também. Então, eu tenho o arco elétrico representado aqui embaixo, que a gente não enxerga completamente, o arco elétrico, e as gotas de metal líquido. Ó, você percebe que o arame avança, mas o arame não chega a tocar a peça. Por quê? Porque está sincronizado. Gera gota, avança e cai. E o arco elétrico não é interrompido. Certo? Então, eu tenho esse ritmo aí, representando principalmente o caso da transferência globular aqui. Certo? Então, é muito legal essa questão aí da soldagem MIG-MAG aí. Olha que interessante. Nós observando a superfície ali, a deposição do material na poça de fusão. A questão de aparecer ou não respingos também, que às vezes bate aqui e respinga gotículas bem pequenas de material, que elas caem para fora. Então, é interessante observar isso daí. Ó. Tem até do eletrodo revestido que nós tínhamos visto anteriormente. Olha que legal! Eu estou querendo ver para voltar isso aqui. Eu vou abrir numa nova janela aqui e vou deixar guardado para a gente ver. Ó, de vez em quando, coisa mostra um pouquinho. Certo? Depois eu vou olhar isso daí e vou ver se é pertinente essa relação aqui, ó, métodos de transferência da soldagem MIG-MAG, do canal Solda Hall. H-A-L-L. Beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Vimos aqui a soldagem em câmera lenta. Agora, vamos prosseguir. Falamos da globular. Por que eu ainda não passei o outro vídeo? Ele falava dos tipos, dos modos de transferência da MIG-MAG. Falamos do globular, agora falar do jato ou spray, que esse é o mais popular dentro da soldagem MIG. Gotas finas e altas velocidades. Utiliza altas correntes também, porém, alta corrente com um microarame, daí nós vamos ter uma transferência de jato ou spray, certo? Então, a mesma situação
talvez num arame de diâmetro menor, vai nos gerar justamente a situação do quê? A situação, por exemplo, de uma soldagem com transferência por jato ou spray. Então, vai ter uma velocidade totalmente diferenciada. Um barulho, inclusive, na experiência, quando tem os tipos de solda, o barulho da soldagem muda. Certo? Então, eu tenho isso daí, a condição de jato ou spray. Que ele mostra, ó, várias gotículas menores sendo borrifadas, né, de metal líquido em cima da região de solda. Depois, nós temos aqui a curto-circuito, que é uma que ela é diferente. A curto-circuito, também utilizado para microarame, ela produz transferências sucessivas por curto-circuito, utiliza baixa corrente e arcos curtos. Ah, que interessante. Olha o seguinte. A soldagem, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Ó, a soldagem por curto-circuito vai ser representada da seguinte forma, ó. Eu tenho um vídeo aqui que eu consigo observar a transferência por curto-circuito. Nesse caso, o ajuste da soldagem MIG produziu... Espera, deixa eu avançar aqui para poder tirar um pouco do volume para poder explicar e não atrapalhar o barulho. A nossa amostragem aqui. Testes, alguns ajustes que não nos interessa no momento a história. Eles explicam como que é a soldagem MIG ali. O que interessa, porque isso eu já expliquei para vocês. No caso, o que interessa é a soldagem em si. Então, eles vão tentando fazer o ajuste. A claridade, que não pode olhar, né? Então, o pessoal lá observando a solda. E olha o que nós temos. Olha que interessante. Eu tenho, ó, eu derreto a gota, eu tenho, em alguns momentos, um instante que, olha, a gota encosta. Então, o arco elétrico abre por um momento, olha lá, encostou, abriu, derreteu e abriu o arco elétrico. Formou mais uma gota. Aí eu tenho uma distância muito menor de arco elétrico, ó. Então, o arco elétrico é bem curto para formar a gota de metal que está chegando ali em cima. Então, eles ajustaram de uma forma diferente. Então, microarame com baixa corrente, mostrando o processo, por exemplo, de curto-circuito. Ó, entrou em regime no final. Abre, olha lá, ele entra em contato, interrompe, abre arco, bem curto. Então, aqui eu consigo mostrar aqui um arco elétrico com curto-circuito. Por quê? Já já vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Vocês veem que ele encosta, desencosta, abre arco elétrico, forma uma gota, encosta de novo, e assim por diante vai formando, vai depositando material sobre a poça de fusão. Certo? Então, eu tenho aqui, vamos avançar, esse daqui foi até bastante tempo. Então, ó, a solda não muda, continua a mesma solda. Certo? Por quê? Aí eu vou voltar aqui para explicar para vocês. O curto-circuito é o quê? Transferências sucessivas por curto-circuito. Porque, ó, olha o que acontece. Abre o arco elétrico, forma a gota se despreende, encosta na peça. No que ela encosta, curto-circuito. Encostou, curto-circuito. Encostou, ela termina de desprender a gota, desprendeu. Quando termina de desprender a gota, arco elétrico novamente. Então, o material dá de encostar na peça, interrompe, abre arco elétrico e você fica nesse sistema sucessivo, onde a variação de corrente e tensão, seguindo esse cronograma aqui de aproximação do eletrodo, né, formação da gota, fechamento do curto e deposição daquela gota,
até entrar o próximo ciclo ali da gota. Então, você vai ter baixa corrente, arcos curtos, igual hoje nós vimos a diferença do arco globular anterior para esse globular, para esse de curto-circuito, onde você tem gotas também, só que mais utilizado na questão do microarame, né? Então, isso daí seria uma utilização, por exemplo, para você utilizar baixa corrente. Então, baixa corrente, talvez eu transferiria através de curto-circuito, tá? Para utilizar a baixa corrente aí. Fala, galerinha. Então, pular adiante, o arco pulsante. Então, no caso aqui, eu tenho um diferente, que é o quê? Eu tenho um pulso de arco elétrico, forma uma gota de metal e interrompe o pulso. Então, esse caso aqui, ó, arco pulsante, é mais utilizado em operações automatizadas. Arco mantido por uma corrente baixa principal, então tem uma corrente mais baixa, com sobreposição de pulsos de alta corrente, que vai fazer uma transferência por spray durante esses pulsos. Então, o que nós vamos ter? Vai ter como se fosse uma soldagem toda planejada, para ela ter um pulso e parar. Às vezes é uma chapa de uma espessura mais fina, então eu vou ter que ter um controle para não ter tanta energia sendo jogada na peça, ou para o eletrodo não ser consumido tão rápido, certo? Então, tem essas circunstâncias aí dentro da soldagem MIG-MAG na transferência do tipo arco pulsante, que é para operações automatizadas, ok? Então, nesse caso, eu tenho lá a corrente 1, que é pico da corrente de pulso, corrente de transição, corrente média de soldagem e a corrente de base, ok? Então, nós temos os tipos de transferência do material da soldagem MIG-MAG, que vai me dar o quê? Além desses tipos, o que eu tenho como característica da soldagem MIG-MAG? Eu posso trabalhar a soldagem MIG-MAG numa ampla faixa de espessuras, então eu consigo soldar desde uma espessura maiorzinha, por exemplo, 2, 3 milímetros, 4 milímetros de espessura, mas eu soldo desde uma faixa, sei lá, 0,6, 0,8 milímetros de espessura. Então, eu consigo trabalhar com uma chapa de espessura mais fina. Então, é uma característica importante na MIG-MAG, porque eu monto um carretel, consigo trabalhar com uma espessura. Modifico ali o material que eu estou trabalhando, ou vou dar mais de uma passada de cordão de solda, eu consigo fazer várias espessuras, certo? Por causa dessas condições. Então, nós temos materiais ferrosos e não ferrosos. Então, eu posso soldar alumínio, cobre, magnésio, níquel e as ligas relacionadas também, certo? Então, eu tenho essa aplicação variada de ferrosos e não ferrosos. Ok? Vantagens. Então, nós temos alta taxa de deposição. Então, eu consigo ter uma quantidade. Por quê? Porque no eletrodo revestido que nós vimos anteriormente, acabou a vareta, tem que tirar, soltar uma, pegar, iniciar a solda novamente e continuar. No caso da MIG-MAG, não, eu posso fazer uma extensão maior de cordão de solda, por quê? Porque eu tenho um rolo de arame para alimentar a minha solda. Uma vez ajustada a minha solda, é só executar. E eu consigo ter bastante taxa de deposição de material. Eu tenho alto fator de trabalho do soldador. Por quê? Porque eu consigo ocupar bem o tempo do soldador. Quer dizer, o tempo que ele, uma vez regulada a máquina, o tempo dele soldando, que ele está na máquina de solda, ele está soldando. Eu não tenho que parar para trocar, para pegar outra vareta, para como reiniciar a solda. Eu não preciso disso na soldagem MIG-MAG. Certo? Então, eu aproveito mais o tempo de mão de obra do soldador. Grande versatilidade de espessuras aplicáveis. Então, é o que a gente já tinha falado antes como característica e é vantagem. Inexistência de fluxo de soldagem. Então, não tem escória. Eu não utilizo fluxo de soldagem no caso de micro e macro arame. Arame tubular, outra situação aonde ocorre aparecimento da escória. Por quê?
por causa da utilização do fluxo de soldagem. Porém, seria uma exceção dentro da soldagem MIG-MAG a utilização do fluxo de soldagem sem gás. A presença da escória seria uma aplicação de exceção dentro da MIG-MAG, que, via de regra, é uma soldagem sem escória, por causa da proteção somente gasosa, em via de regra. Então, o que nós temos? Exigência de menor habilidade do soldador, porque, uma vez ajustado, você não tem que acompanhar o afastamento, o consumo do eletrodo, você não tem que compensar o afastamento. Você só tem que fazer manutenção da posição da tocha da pistola durante o cordão de solda que você está realizando. Certo? Parece que é muito mais fácil, mas não é tão mais fácil. Tem muita gente que prefere a questão da utilização do eletrodo revestido a utilizar a MIG-MAG. Mas, uma vez desenvolvida a experiência necessária básica, aí é bem versátil a MIG-MAG. Seria uma praticidade bem interessante, porque é mais fácil da questão da habilidade do soldador, é mais fácil desenvolvê-la. Então, exigência de menor habilidade do soldador quando comparado com eletrodos revestidos, certo? Porque aí, no caso, eu vou ter uma situação já parecida, mas diferente, ok? Desvantagens. O problema é o quê? Maior sensibilidade à variação dos parâmetros elétricos de operação de soldagem. Espera um pouquinho, tem alguém querendo entrar aqui. Pronto, liberei. Então, o que nós temos aqui? Qualidade do cordão de solda, né, dentro da maior sensibilidade, a variação dos parâmetros elétricos. Então, você vai perceber que qualquer alteração no parâmetro elétrico vai interferir na qualidade do cordão de solda. Então, o ajuste tem que ser muito mais preciso da máquina em relação, por exemplo, a um eletrodo revestido. Equipamento, alto custo, gases de soldagem que eu vou precisar, grande emissão de radiação ultravioleta, então tem que tomar muito cuidado, voltando a reforçar aquela utilização de proteções dentro desse tipo de solda. Maior necessidade de manutenção em comparação com os equipamentos para soldagem de eletrodo revestido. Então, é um equipamento que exige mais manutenção, geralmente aplicados para empresas que faz muita solda, que vai ser mais vantajoso e produtivo utilizar a soldagem MIG-MAG. E tem uma restrição que é importante, que é menor variedade de consumíveis. Quer dizer, consumíveis são o quê? Os arames. O material que você vai adicionar ali no seu cordão de solda. Então, esses consumíveis da soldagem MIG-MAG é muito menor a variedade do que na soldagem com eletrodo revestido. Então, você encontra certas limitações no quesito variedade de consumíveis, certo? Os gases. Nós temos os gases inertes, argônio e hélio, principais representantes aí, nós temos argônio e o hélio. Cada um tem uma característica de soldagem. O argônio, ele é mais leve, ele vai fazer soldagem boa, aonde o gás tem que depositar. Quer dizer, ele é mais pesado, perdão. O argônio é mais pesado que o ar, então ele desce. O hélio tem uma densidade menor, ele é bom para, por exemplo, aplicação sobre cabeça, dar uma penetração maior da solda, ele tem um efeito diferente do processo de soldagem. Então, ele é mais utilizado para algumas situações, perdão. O hélio, no caso, tem as suas aplicações, e também é um gás inerte. Gases, eles podem ser ativos ou redutores. Exemplo, um gás ativo é o dióxido de carbono. Ele reage de uma forma com o cordão, com o arco elétrico. O outro tipo de gás é o gás redutor. Um exemplo seria o hidrogênio, certo? Só que esses dois, ambos, são gases de soldagem, porém, principalmente o gás redutor, ele é utilizado em pequenas proporções, principalmente o hidrogênio.
O CO2, o dióxido de carbono, ele já tem uma proporção um pouco maior dentro, por exemplo, de uma mistura de gases. Mas você pode ver, por exemplo, o gás geralmente tendo composição, um pouco de ativo, um pouco de redutor, isso dentro dos gases reativos, né? E estar também associado com gases inertes, tentando o quê? Pegar propriedades boas de ambos os gases, seja argônio, seja CO2, seja hidrogênio, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos desses gases, não deixem de ler lá na apostila. Depois, eu tenho que a norma da AWS, a A5.32, identifica os componentes individuais dos gases, como argônio, CO2, hélio, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Então, eu tenho normas que identificam quais componentes podem estar presentes ou podem ser selecionados para uma escolha de gases para proteção da solda. Ok? Eu tenho norma que diz respeito a isso daí dos gases. Depois, eu tenho metais de adição, arame contínuo em diâmetros que variam de 0,6 a 2,4 milímetros, e arame tubular até 4 milímetros. Então, eu tenho aí alguns exemplos aí. E o microarame, se não me engano, vai até 1 ou 1,2 milímetros. Aí, geralmente, eu tenho rolos de 12 a 15 quilos, podendo encontrar, para algumas aplicações, rolos de até 200 quilos. Revestimento de cobre. Por que revestimento de cobre? Para melhorar a condução elétrica da corrente elétrica, o contato ali, fechar e caminhar e conduzir o arco elétrico, a corrente elétrica, para gerar o arco elétrico que vai ser utilizado no processo de soldagem. Tá? Então, eu tenho aqui arame tubular, soldagem sem gás. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, o arame tubular, eu tenho fluxo de soldagem dentro do arame, aqui, ó, mostrando que tem um recheio, que é um tubo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Aqui mostrando, no caso, esse não é arame tubular, é 1 milímetro, 0,8. Então, um exemplo aqui, por exemplo, um rolo de 1 quilo de arame. É um caso que você não tem uma caixa com eletrodos, agora você tem um rolo de arame com um determinado peso para substituir o peso das varetas que nós compramos para soldagem com eletrodo revestido, ok? Aqui eu tenho a tabela das especificações, ó, tabelas AWS de arames para soldagem, MIG-MAG de diferentes materiais. Então, eu tenho lá representando, é uma tabela representando os tipos de arame, de diferentes materiais que são utilizados, perdão, na soldagem MIG-MAG. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Na soldagem MIG-MAG, eu vou ter lá eletrodo para soldagem a arco, ou, no caso, vareta, né? Só que aqui no caso nós sabemos que é o arame, então eu vou ter um rolo de arame. Depois eu vou ter um código semelhante que nós tínhamos visto anteriormente, indica o limite de resistência mínimo do metal depositado em KSI 2 ou 3 dígitos, ou em megapascal, 3 dígitos. A letra A pode ser S para arame sólido ou C para arame tubular, com enchimento metálico. Que aí, no caso, com enchimento, C vem da palavra cord, que seria núcleo ou nucleado, né? O core vem de núcleo, então é um arame que eu tenho um núcleo, ele não é sólido, S de solid, que em português sólido também. E o C vem da palavra núcleo, em inglês, core, certo? Igual núcleo de, por exemplo, acho que é processador, Core i3, o núcleo do processador, o core dele, o núcleo, é de 3 processadores, i3, i5, i7. Então, é o core, o núcleo do processador. Tem a mesma palavra, que começa com C. E depois eu tenho lá esse YYY aqui, que indica requisitos de composição química, alguma coisa especial do material que vai ser depositado
na peça. E por último aqui, o CHZ representa opcionalmente o teor de hidrogênio difusível de ml a cada 100 gramas de metal depositado. Então, vai ter lá, pode ser 2, 4, 8 ou 16. Certo? Então, seguindo a norma AWS A 5.18, que diz respeito a essa padronização de código de eletrodo aí, ou de arame para soldagem MIG-MAG. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Na soldagem MIG-MAG, eu tenho a configuração de corrente contínua, e essa corrente contínua pode ser polaridade indireta, CCPI, que vocês vão encontrar lá na apostila falando sobre isso, e CCPD, que seria corrente contínua de polaridade direta. A polaridade inversa é o arame ligado no polo positivo e a peça no polo negativo. Por que polaridade indireta? Porque o fluxo de elétrons vai ser da peça para o eletrodo, que, numa certa intuição, opa, era para ser o contrário. Então, por isso que fala que polaridade indireta, porque o fluxo de elétrons seria contrário ao fluxo de material. E o CCPD, corrente contínua de polaridade direta, aonde o arame é ligado no polo negativo, onde surgem os elétrons, e a tendência dos elétrons caminharem para o polo positivo. Então, a peça é ligada no polo positivo. Então, o fluxo de elétrons, a polaridade é dita direta, que aí é o eletrodo negativo. Polaridade indireta, o eletrodo, o arame, é do polo positivo, certo? E o negativo é o outro, por exclusão. O que interfere isso daí na soldagem? Olha que interessante. Corrente contínua de polaridade indireta, mais utilizado, inclusive. Eu tenho tamanho de gota pequena, por quê? Porque eu jogo mais energia, o fluxo de elétrons está para o arame. Penetração, vai gerar uma penetração boa, porque eu consigo depositar um metal com alto ponto de fusão. Alta velocidade de transferência. Pouca quantidade de respingos, porque eu consigo haver uma fusão legal do eletrodo. E dispersão de óxidos, por quê? Porque o fluxo de elétrons está saindo da peça. Então, esse fluxo de elétrons da peça para o eletrodo vai nos gerar o quê? Uma limpeza, dispersão de óxido, porque em determinados materiais, como o alumínio, por exemplo, ele forma em contato com a atmosfera uma camada fina de óxido de alumínio. Essa camada fina de óxido atrapalha a questão da soldagem. Então, eu não consigo soldar na situação oposta, que é o caso do CCPD, perdão. CCPD, corrente contínua polaridade direta, que vai dar um tamanho de gota grande, baixa penetração, por quê? Porque eu vou ter uma energia, vai demorar mais, eu vou conseguir formar uma gota maior. Porém, essa gota maior, não necessariamente vou conseguir penetração nela, então baixa penetração, baixa velocidade de transferência por causa da gota grande, quantidade de respingo grande, porque essa gota vai gerar uma poça de fusão mais turbulenta, por causa, inclusive, do fluxo de elétrons, e não vai ocorrer dispersão de óxido, porque o fluxo de elétrons está no sentido do eletrodo para a peça. Ok? Então, eu tenho essa tabelinha aí que ajuda a identificar de acordo. Só lembrar que o tipo de corrente aqui, contínua, polaridade direta ou indireta, está relacionado com o fluxo de elétrons dessa corrente elétrica, que vai interferir em algumas características da soldagem. Ok? Então, eu tenho aqui equipamentos. Então, agora finalizando, já indo mais para a reta final, nós temos lá o gás de proteção, o carretel de arame, o alimentador de arame aqui em cima, que ele vai jogar para dentro da tocha o arame, o gás de proteção, a corrente elétrica, para fechar o circuito aqui, para poder circular a corrente elétrica. E, em alguns casos de aplicação, principalmente aplicação automatizada, eu preciso de uma unidade de refrigeração, porque muitas das vezes
o fluxo de elétrons da peça para o eletrodo vai gerar um calor maior também nessa tocha. Então, essa tocha vai ter que ter um sistema para manter ela numa temperatura ideal para o processo de soldagem. Tá? Qualquer dúvida, vocês vão falando aí. Aqui uma representação, a foto mais real, né? Um exemplo genérico aqui, ó. Um cilindro de gás, o registro, manômetro, para poder enviar esse gás numa certa pressão para o equipamento, o rolo de arame a ser montado numa unidade junto com a máquina ou mais separado da máquina, conector aqui da tocha, conector da garra, então eu vou ter um ajuste de polaridade, por exemplo, no equipamento e não na fixação da garra, igual eu tinha mostrado em outros casos na outra aula. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Sossegado? Seguinte, deixa eu mudar aqui de volta. Então, a situação. Boa noite, Cláudia, aí, desculpa a demora em responder. A situação é o seguinte, finalizamos a parte agora de Mig-Mag. Fico aberto para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida para esclarecer aí, esperar um pouquinho. Senão eu já vou finalizando a gravação para não ficar um vídeo tão extenso para vocês também, para poder ajudar depois nos estudos aí. Ok? Pode me cortar aí, que eu falo pra caramba, né, também. Então, pode me cortar se for necessário aí para poder falar de alguma dúvida. Se não, pessoal, agradecer a presença de vocês. Aguardo vocês na próxima aula, semana que vem, né? Que nós vamos caminhar para uma reta final. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, eu ando lendo alguns comentários, eu vi que alguém andou comentando, eu vi que algumas coisas lá, os comentários também fora. Quem tiver esperto no conteúdo, assistindo, acompanhando a aula aqui, vai ver que tem alguns comentários que eu vi que foi um pouco fora lá, um pouco confuso. Para quem não tiver por dentro, vai achar que eu falei uma coisa e a pessoa comentou outra coisa diferente lá na solda, lá no comentário na parte do fórum lá. Fiquem atentos com relação a isso, tá? Certo? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Fico disponível aqui para dúvidas.